boca cheia, falando dos Tessalonicenses, a alegria que ele estava de ver a firmeza da igreja, a fé que eles tinham, ou seja, ele estava certo de que Deus é aquele que tinha aberto a porta em Tessalônica, que o que aconteceu lá e o que estava acontecendo lá, para os irmãos estarem vivendo como estavam vivendo, só pode ser Deus. Então, o primeiro capítulo, nós passamos aqui, ele fala das características dos irmãos lá. Eles são uma igreja eleita, eles têm um amor abnegado, eles têm uma esperança, eles eram um irmão que evangelizavam, havia se espalhado por toda a província o que Deus estava fazendo lá, como aquelas pessoas tinham abandonado a idolatria, as práticas pagãs para servir a Cristo, e isso estava se espalhando por todo o império entre os cristãos. Era isso que estava acontecendo. No capítulo 2, nós começamos até aqui, do versículo 1 ao versículo 12, Paulo está falando, defendendo o ministério dele. Ele está dizendo, olha, eu não fui um oportunista, eu não fui um charlatão, eu fui perseguido, eu corri riscos no meio de vocês, e não é porque eu corri esses riscos e era perigoso que eu me escondi, que eu não falei abertamente, pelo contrário, sabendo dos riscos, eu me colocava nas praças e falava abertamente o Evangelho. Isso é uma prova de que eu não estava aí pensando em mim mesmo, eu não estava aí pensando naquilo que eu poderia obter do meio de vocês, eu estava aí porque eu tinha um comprometimento com Deus, em pregar o Evangelho dele para a salvação de vocês. E agora ele começa no versículo 13 aí falando da gratidão que ele tem dos irmãos. Ele é grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Então são pessoas, tem dois tipos de pessoas aí, do versículo 13 ao 16. Pessoas a qual Paulo é grato e pessoas a qual Paulo é triste. Pessoas que alegram o apóstolo, alegram o pastor, e pessoas que entristecem o apóstolo e entristecem o pastor. Dois tipos de pessoas. O primeiro tipo são aqueles que alegram. Paulo fala no versículo 3, pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Ou seja, são pessoas pelo qual Paulo é grato. Qual é a característica das pessoas que o apóstolo Paulo é grato? Ele fala, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo como palavra de Deus, qual opera em vós o que creste. Primeira característica das pessoas que Paulo é grato, pessoas que recebem a palavra de Deus, a palavra dos homens de Deus. Como assim, pastor? Que bagunça é essa? Olha, eu optei essa versão Almeida Corrigida, porque é a única que traz uma ideia mesmo do original dessa palavra. Olha, aqui na Corrigida ele fala o seguinte, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, vocês receberam a palavra que saiu da minha boca, mas a fonte, a origem da palavra, ela veio de Deus. Sabe aquelas pessoas que rejeitam a palavra porque diz que foi escrita por homens ou porque é pregada por homens? O que eu vou obedecer? Se teu pastor é comedor de feijão que nem eu, se teu pastor é homem que nem eu, é pecador que nem eu. Paulo está dizendo aqui, eu sou grato a Deus, porque vocês receberam a palavra como se ela tivesse vindo diretamente de Deus. Então, é ter ouvidos
para ouvir palavras humanas, em um idioma humano, mas saber que elas estão vindo de Deus. Todo mundo queria que Deus falasse. Pastor, queria que Deus falasse comigo. Nossa, está lá na minha cama, brilhar uma luz, abrir o céu e falar assim: oh, meu filho, eis que te digo, tem um plano na tua vida, ou sonhar. Mas e essa palavra aqui, se Deus estiver falando com você, através deste livro, pastor, mas eu não tenho tempo para te contar hoje, por que esse livro é tão importante, por que esse livro, ele é a verdade, esse livro está cheio de sangue, pessoas deram a vida para que essas palavras estivessem na sua mão. Quem dá a vida por um livro? Quem dá a vida por uma mensagem? As pessoas, quando a vida corre perigo, elas entregam tudo, conta bancária, família, entregam tudo que podem, mas pessoas morreram pelo livro. E aí por isso que Paulo está dizendo: olha, essa palavra vocês receberam de nós como tivessem sido de Deus, e receberam ela como se ela tivesse sido de Deus. Ele usa 2 vezes a palavra receber. Primeiro é ouvir, e depois é aceitar no coração. Ouvir significa, o pastor vem aqui, começa a falar, e você não levanta e vai embora. Primeiro, há um tipo de pessoa que rejeita, é que quando começa a falar na praça, começa a falar no púlpito, não, eu não vou nem ouvir, não vou perder meu tempo ouvindo essas coisas, dá as costas e vai embora. Paulo disse que os tessalonicenses não, eles pararam para ouvir, eles deram o tempo deles para ouvir. Depois que Paulo terminou de falar, aí eles aceitaram aquilo que ouviu, porque a gente pode falar assim: não, vai, eu vou dar uma chance para esse pastor, vai, pode falar, pastor, estou ouvindo. Aí fala, prega, aí no final fala assim: não, isso aí não é para mim não, tenho outros planos para mim, tenho outros sonhos, isso aí não é coisa que, não é uma mensagem para o século 21, eu estou numa era tecnológica, isso aí não é para mim. Então você ouve e depois rejeita. Paulo está dizendo que eles ouviram 2 vezes, eles ouviram com os ouvidos e depois também ouviram com o coração. Eles ouviram com os ouvidos, e enquanto a palavra entrava nos ouvidos, eles também estavam com os ouvidos do coração abertos para ouvir. Não é ouvir já rejeitando, não é ouvir já de beiço torcido, não é ouvir já acreditando que dali não pode vir nada de bom, não, é ouvir sabendo que dali pode sair coisa boa. Paulo falou assim: então eu sou muito feliz, porque vocês ouviram com os ouvidos e ouviram com o coração a nossa palavra, como se ela tivesse vinda do próprio Deus. Essa é a diferença de pessoas que Deus faz a diferença na vida delas. Elas vêm para a igreja, não importa se é o pastor, não importa se é o Benê, não importa se é o Dodô, Deus pode falar através de qualquer pessoa. Deus pode falar através do ministro. Então, quando é aberto a palavra de Deus, deixa Deus falar com você. Pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem, pessoas que vivem infelizes, são aquelas que às vezes estão angustiadas, tristes, vamos dizer assim, não estão contentes com a sua igreja. Aí elas vêm para o culto, elas vêm para encontrar pelo em ovo naquilo que o pastor faz e naquilo que o pastor fala. Aí ela: não, o pastor hoje foi muito teólogo. Não, o pastor repetiu hoje a ilustração que ele falou no domingo passado. Querido, quando for assim, pede para Deus mudar o seu coração, pede para Deus te transformar, ou sai da igreja, vai procurar uma outra igreja onde tem um pastor que você vai estar contente. Não porque eu não quero pessoa assim da minha volta, é porque você não vai crescer. Ou procura o seu pastor e fala assim: pastor,
eu estou muito chato, me ajuda. Nem eu estou me aguentando. A minha esposa não me aguenta, meu marido não me aguenta, me ajuda. Porque às vezes nós desenvolvemos um senso crítico e a gente perde as bênçãos de Deus, porque deixamos de ouvir Deus, ver Deus. E Paulo fala, eu estou feliz porque vocês ouviram como se fosse palavra de Deus. E aí, por que eu falei para vocês que é importante ouvir como palavra de Deus? Que ele fala aí no final do versículo 13, essa palavra que opera em vocês. Palavra de Deus a qual também opera, é poderosa. A palavra aí vem de energia, ou seja, ela é viva. A palavra entra no seu ouvido, você não sabe como, não sabe porquê, mas ela mexe com você. Você fala assim, pastor, aquilo que você falou na quarta, aquilo que você falou no domingo, corroía a minha mente. Aquilo mexeu comigo, eu senti um calor dentro de mim, e eu comecei a pensar naquilo, e eu entendi por que eu sou assim, eu entendi por que eu falo desse jeito, eu entendi por que eu choro, eu entendi por que eu grito, eu entendi por que eu sou irado, eu entendi. Por quê? Porque a palavra de Deus falou com você. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, e ele faz essa transformação pela palavra. Então, quando nós cremos e abrimos os ouvidos e o coração para Deus, a palavra começa a trabalhar dentro de nós. Então, pessoas que não mudam são pessoas que não abrem o coração para a palavra. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus na Judéia, que estão em Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles. Segunda coisa que Paulo é feliz por essa igreja, é que eles são imitadores das outras igrejas. Eu falo assim, olha, você tem o pedigree cristão, né? Ou seja, tem crente que tem pedigree, é puro, raça pura, não é misturado com o mundo. Aí Paulo fala, vocês têm o pedigree, vocês são crente de primeira linha, cristão de primeira linha. Ele fala, a primeira coisa é que vocês ouvem a palavra com os ouvidos e com o coração, e isso mostra pela transformação de vocês. O tempo passa e vocês estão diferentes cada vez, estão mais pacientes, têm temperança. Então é a primeira característica, que você é um crente de pedigree. A segunda característica, rapaz, a sua vida virou um inferno como a minha depois que você se converteu. Então, a segunda característica que você é um crente, sabe por quê? Vocês se tornaram igual aos crentes da Judéia. Os crentes da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Jesus era o quê? Judeu. Ele foi morto por judeus. Os profetas eram judeus e foram perseguidos e mortos pelos judeus. Aí Paulo está dizendo, mas vocês não são judeus, vocês são gentios, vocês são de Tessalônica. E aí vocês se converteram a Cristo. E quem que está perseguindo vocês? Os gentios, seus próprios concidadãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o crente, ele vem na vida de pecado, ele é amigo do cara da barbearia, do lugar da onde ele joga bola, onde ele compra carne, o padeiro, até os familiares dentro de casa. Depois que ele converte, os inimigos é o cara da padaria, o cara do futebol, todos aqueles que antes aprontavam, bagunçavam, agora não são amigos mais, são inimigos. Não são nem passivos, são contra. E Paulo está dizendo, vocês estão igual os cristãos da Judéia, perseguidos pelos do seu próprio povo, o seu próprio sangue. É isso que o cristianismo faz, ele causa a perseguição, ele causa divisão, ele causa essa bagunça. Por quê? Porque é luz e trevas. Luz e trevas. Mas há um processo. Então Paulo fala,
eu estou feliz porque vocês estão sendo perseguidos. Porque Paulo está querendo dizer o seguinte: significa que vocês estão firmes na fé, significa que a fé de vocês está incomodando. E aí ele continua, ele fala assim: vocês, porquanto padecestes os vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus fizeram a eles. Aí o versículo 15: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Aí Paulo está falando aqui, esses é o qual ele é triste. Ele é grato por esses gentios, e ele é triste pelo seu próprio povo. Olha que ironia, Paulo tem mais alegria nos gentios do que nos próprios judeus. Aí a gente fala assim, olha que ironia, às vezes eu sou mais bem tratado por um irmão da igreja do que por um irmão sanguíneo. Olha que ironia, eu tenho mais bom relacionamento com irmãos da igreja do que com os meus amigos que há 20 anos da vizinhança eu cresci com eles, joguei bola com eles, estudei com eles. É como que meses e às vezes anos de convívio em comunidade na igreja criam um laço afetivo muito maior do que aquele que tínhamos com as pessoas no mundo, de anos. Por quê? Porque no mundo era superficial, no mundo não tinha o laço cristão, não tinha o mesmo Espírito que habita no irmão e habita em mim, o amor de Deus que é o elo perfeito. E Paulo está dizendo aqui, esses irmãos, esses judeus, eles perseguiram Jesus, eles me perseguiram, e por onde eu vou, eles são contrários à mensagem, eles são empecilhos. Eles, aonde eu estou, eles vão lá, criam uma bagunça e fazem com que eu não consiga pregar o Evangelho. Eles são inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que trabalham contra o Evangelho, contra Deus, são inimigos de Deus. Pessoas que por eles, as outras pessoas não se converteriam ao Evangelho. Pessoas que não querem ver pessoas entregando a vida a Cristo. Paulo está dizendo, essas pessoas perseguiram Jesus, mataram Jesus, me perseguiram, e aonde eu vou elas me perseguem. Então, sempre há e sempre haverá essas pessoas. Na época de Paulo houve, e hoje ainda tem. Às vezes está na nossa cama, às vezes está na nossa família, às vezes está no nosso trabalho, mas há. Em versículo 16 ele diz, nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo está dizendo o seguinte, eles têm essas práticas até o dia chegar. Deus já determinou um dia que acertará a conta com eles. Então, é como que todos têm uma medida de pecado. Imagina esse copo de água, aí cada vez conforme eles vão praticando, essa medida vai enchendo. Quando chegar na medida, Deus vai acertar contas. Com alguns Deus acerta contas vindo, quando Ele vier, com outros Ele acerta contas levando. Duas formas de nós nos encontrarmos com Deus, ou Ele vem até nós, ou nós vamos até Ele. Não tem para onde fugir, ou um dia Jesus vai voltar, Ele vai vir até nós e vai nos encontrar, ou nós vamos morrer e nós iremos até Ele, mas todos nós prestaremos conta. E Paulo está dizendo o seguinte, eles terão o seu acerto de contas com a ira de Deus. Pastor, e o que isso fala comigo?
fala que a gente tem que ter paciência. E a gente tem que orar por essas pessoas. Às vezes, num momento de perseguição, num momento em que vemos que as pessoas fazem as coisas para nos maltratar, para nos humilhar, para nos machucar, para não querer a nossa salvação, que é o que Paulo está dizendo aqui. Pense que a ira de Deus que essa pessoa vai enfrentar se ela continuar fazendo isso, é muito grande. Pense que aquilo que está reservado para ela, se ela continuar fazendo isso, você não queria para ninguém aquilo que está reservado para ela. É uma eternidade. Então, é por isso que devemos falar assim, como Jesus fez: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não tem ideia de com quem que eles estão mexendo. Não tem ideia de qual reino que eles estão sendo pedra de tropeço. Não tem ideia contra quem eles estão se levantando. É Deus perder a paciência com eles, e eles vão sentir o peso da ira de Deus, o peso da mão de Deus. E ninguém queira sentir esse peso. Então, Senhor, abre os olhos deles, tem misericórdia deles, não pesa a tua mão. Segura a minha mão, Senhor, para que eu também não desça neles. Me dá paciência, me dá temperança, segura a minha língua, segura meus dedos para não mandar nenhuma mensagem. E, como Paulo falou aos Filipenses, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nisto pensai nessas coisas. Alimente a sua mente com coisas boas, com as promessas de Deus. Não olhe as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Olhe as coisas boas que estão acontecendo, mesmo em meio às ruins. Todos os dias temos motivos para murmurar e motivos para dar graças. Cabe a nós buscar, procurar aquilo a qual dar graça, ou abrir os olhos para aquilo que está na nossa frente, que é de murmurar. Sempre o que é de murmurar a gente vê mais fácil. Mas se a gente parar para refletir, para orar, a gente vai enxergar coisas pela qual dar graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos alimenta, que nos guarda e que nos conduz na tua presença. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ter paciência. Assim como Paulo, Senhor, falou à igreja dos Tessalonicenses, Senhor, que a tua igreja possa, Senhor, ter paciência em meio às tribulações e dar o testemunho da fé sincera, da fé verdadeira, a fé que persevera, a fé que espera no Senhor. Guarda, Senhor, dos laços do maligno, guarda, Senhor, o corpo dos seus filhos, guarda a vida dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Estendam as mãos para cá, que o Senhor os guarde, os proteja e os leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.